A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais, para continuar os nossos comentários e as nossas exposições aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. E desta feita nós estaremos compreendendo aqui o capítulo de número 3, E no capítulo de número 3 nós temos por título Como enfrentar o fim dos tempos de maneira triunfante ou de maneira vitoriosa, tá? Então você deixa a sua Bíblia aberta aí, tá? Eu vou usar aqui a minha versão King James, tá? Porque inclusive tem um texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos na versão King James. Então os irmãos já deixam aí a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 3, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 3. Então, Paulo já começa aqui usando a expressão no versículo 1 do capítulo 3, que ele fala sobre os últimos dias. Bom, nós pentecostais e os estudiosos, os grandes estudiosos pentecostais, eles compreendem aí que esse termo últimos dias corresponde entre a ascensão de Jesus aos céus e o seu retorno glorioso. Sem entrar aqui em questões de linhas de pensamento escatológico, mas compreende entre a ascensão de Jesus aos céus e o seu retorno, ok? Então, Paulo fala dessa expressão últimos dias e ele usa duas expressões. Eles falam, que nos últimos dias tenebrosos ou perigosos, Outras traduções da Bíblia, como a nossa revista e corrigida, fala tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Então, irmãos, a experiência cristã, a vida cristã, ela não é indolor. O próprio apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, olha, esses dias, esse ato de tempo, Então, desde os tempos de Paulo, ele já enfrentava tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos angustiosos, tá? Então, e agora Paulo, ele deixa bem claro, essa questão aqui dos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tá? Então, também nós enfrentamos esses tempos. Então, Paulo, a partir do versículo de número 2, Paulo começa a falar sobre as características dos homens, que compõem a sociedade, tá? Então, primeiramente, ele coloca a questão da conduta moral dos homens sendo corrompidas. E aqui Paulo, ele vai descrever, várias coisas relacionadas a essa conduta moral. Em primeiro lugar, a conduta em relação a nós mesmos. Paulo vai dizer, olha, haverá homens egoístas, vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês, tá? O que é o egoísmo? Egoísmo vem de ego, ou seja, literalmente, amantes de si mesmo, A versão corrigida traz amantes de si mesmo. Então, ser amante de si mesmo é o maior sinal de egoísmo, porque você só pensa em você, você é o centro, a pessoa é o centro, É um egotismo, literalmente, é um endeusamento do ego, só pensa nele, Não se preocupa nem um pouco com os outros, com a situação alheia, com o estado alheio, não são, digamos assim, afáveis, amáveis, não, eles só pensam em si mesmo. Então, outra característica que Paulo fala é que eles serão jactanciosos, ou seja, literalmente a palavra jactância dá uma ideia daquela pessoa, fanfarrão, tá? Ou seja, aquela pessoa que se autopromove, aquela pessoa que se engrandece, aquela pessoa que quer se aparecer, aquela pessoa que ela faz questão de se vangloriar e de se colocar sempre acima dos demais. Então é outra característica relacionada também ao ego. Outra coisa, fala que os homens serão arrogantes. Olha aí, tá? A palavra arrogante no grego, só para vocês terem uma ideia, a palavra é operefanos, que dá a ideia de alguém soberbo, São aquelas pessoas
que tem a mania de grandeza. É bem parecido com o jactancioso, né? São sentimentos aqui bem semelhantes, né? Porém, o arrogante é igual eu ouvi uma mensagem do pastor José Carlos. Ele é o famoso chantilly, ele só quer estar por cima, né? Porque o chantilly sempre está por cima do bolo, né? É aquela pessoa que nunca ela aceita uma posição de ajudar, ela nunca aceita uma posição de cooperar. Não, ela quer sempre estar por cima, ela sempre quer ser a referência, ela não aceita ser coadjuvante de jeito nenhum, ela sempre quer ser protagonista. Então, esses são os arrogantes. E também outra conduta em relação a nós mesmos, veja que nós estamos falando sempre com relação ao ego, né? Nós estamos falando de egoísmo, de jactância, né? Nós estamos falando de arrogância e também pessoas sem domínios de si mesmo, tá aí, tá? Paulo fala aí, homens que não se dominam, sem domínio próprio, né? Esse verbo significa controlar-se, ou seja, irmãos, a gente vê isso no mundo, né? Paulo está falando de um panorama mundano, mas é claro também que a gente vê essas atitudes também até mesmo no seio da igreja. O próprio Salomão diz que é mais fácil um homem ele conquistar uma cidade do que ele dominar-se a si mesmo. A gente vê aí diuturnamente aí pessoas perderem o controle e fazer atrocidades por nada. É só você ver no trânsito, por exemplo. A gente vê muitas cenas no trânsito, de coisa ali que poderia ser resolvido com uma conversa, né? As pessoas se agridem, chegam até o extremo, né? De umas matarem as outras. A gente vê isso até no seio familiar também, né? De pessoas completamente sem domínio das suas ações, dos seus sentimentos e acabam fazendo coisas horrendas. Por isso que a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, um fruto do Espírito é o autocontrole, é justamente você se controlar para você não fazer besteira em horas de tensão, em horas de pressão, tudo isso aí, tá? Então Paulo fala da conduta dos homens em relação a si mesmo, mas Paulo também fala da conduta em relação ao próximo. E Paulo lista aqui também algumas coisas, né? Primeiro, ele fala que os homens serão implacáveis, ou seja, sem trégua, sem acordo, sem perdão, ou seja, não exercerão misericórdia, né? Serão implacáveis, e é isso que a gente vê muito na sociedade. Então Paulo está prevenindo a igreja para que nós não tenhamos esse tipo de comportamento, né? Ser implacável, ou seja, não liberar perdão, né? Sem trégua, aquela pessoa completamente, né? Implacável. Também ele fala de homens caluniadores, né? Para vocês terem uma ideia, irmãos, o verbo caluniar no grego é diabolos, de onde veio justamente a palavra diabo, que uma das características do nosso inimigo é ser caluniador, como deixa bem claro lá no livro de Apocalipse, né? A calúnia, irmãos, ela é um dos pecados que Deus abomina, como está lá em Provérbios capítulo 6, dos versículos 16 ao 19, né? Fala que 6 pecados, né, Deus aborrece, mas o sétimo, a sua alma abomina, né? Então, o que abomina? É aquele que é caluniador, tá? Então, caluniar literalmente quer dizer, né, espalhar contendas, intrigas, jogar uma pessoa contra a outra, deturpar os relacionamentos e por aí vai, tá? Outra característica que Paulo fala da conduta dos homens em relação ao seu próximo são homens cruéis, né? Homens cruéis, como fala aí também nos versículos 2 e 3, né? Homens cruéis. A palavra grego é aneremos, que literalmente quer dizer uma pessoa selvagem, sem sensibilidade e sem simpatia. As suas palavras machucam, as suas ações ferem, ou seja, é aquela pessoa que parece, né, literalmente é o sem coração, né? É aquela pessoa que ela não consegue ter um mínimo de afeição pela necessidade alheia, pelo sentimento alheio, né? Então são pessoas, né,
cruéis, literalmente cruéis. E também ele fala de homens traidores, né? Pessoas a qual nós não podemos confiar. Paulo cita alguns deles, inclusive um dos mais famosos foi Alexandre o Latueiro, lá, né, que mexia com bronze, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo diz que ele não era uma pessoa confiável. Então, automaticamente, uma pessoa que não é confiável é uma pessoa traidora, né? Outra característica em relação ao próximo, Paulo fala, serão homens atrevidos. Ou seja, mais uma vez está relacionado aqui à área da insensibilidade, né, irmãos? Pessoas insensíveis, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, a empatia. O que é a empatia? É pelo menos você se identificar com o sentimento alheio, ainda que você não consiga resolver o problema alheio, e nem sempre... Digo para vocês que na maioria das vezes nós não vamos conseguir resolver os problemas alheios, mas pelo menos você se identificar, ter empatia, pelo menos dizer que vai orar, pelo menos ouvir a pessoa. Mas tem pessoas que são completamente insensíveis a isso. E a outra característica aqui que Paulo fala na conduta em relação ao próximo é que os homens serão inimigos do bem. Olha que coisa terrível, né? Ou seja, significa pessoas que literalmente elas não conseguem construir bons relacionamentos. Por quê? Porque justamente elas são inimigas do bem. E realmente uma pessoa que é inimiga do bem, ela jamais consegue construir pontes, ela só ergue muros, tá? Então pense nisso. Ela só ergue muros, ela não consegue construir pontes de relacionamentos. Em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo fala da conduta moral com relação a Deus. Então, olha, ele fala da conduta com relação a nós mesmos, com relação ao próximo e agora com relação a Deus. E ele menciona aqui, né, algumas questões, 4 questões ele menciona aqui. Primeiro, os homens serão blasfemadores. Olha lá, ó. Fala lá, pode conferir o texto lá. Não está de maneira, digamos assim, ordenada, mas está aqui de maneira aleatória. Vocês podem ver lá, tá? Que fala que eles serão blasfemos no versículo 2, né, irmãos? Então, a blasfema literalmente, irmãos, é insultar a Deus, né? É falar contra Deus, é zombar de Deus, é escarnecer das coisas espirituais, tá? Então, eu sempre digo, irmãos, que até mesmo nós que somos, né, cristãos, nós que somos servos de Deus, nós temos que ponderar nessas coisas, né? Eu ouvi um pastor pregando, ele falou uma coisa interessante, né? Você não vê um católico, por exemplo, zombar das imagens, entendeu? Ainda que a gente saiba que é uma adoração errada, e a Bíblia fala isso, mas eles não caçoam, eles não zombam, eles não brincam. Você não vê, por exemplo, um macumbeiro, uma pessoa do candomblé, do umbanda, ele brincar com os orixás, ele zombar dos orixás, apesar que a gente sabe que é uma aberração espiritual, mas eles não zombam. Mas nós muitas vezes zombamos das coisas espirituais. Nós brincamos, nós se acostumamos tanto com o sagrado que a gente brinca com o sagrado, e não é bom que seja assim, tá? Então, outra característica em relação a Deus é que os homens serão ingratos, né? Ingratos literalmente é aquela pessoa que ela não tem esse espírito de gratidão, ela nunca se refere a Deus como mediante as benesses da vida, né? E a Bíblia deixa bem claro que tudo provém de Deus. O salmista chega a dizer que se Deus ele prender o ar, logo a nossa respiração se acaba. E lá em Atos capítulo 17, Paulo diz que é Deus quem nos dá todas as coisas, porque nele nos movemos e existimos, porque ele é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Olha só para vocês verem. Mas tem pessoas que elas não reconhecem isso. Elas acham que tudo é pela força do seu braço, tudo é pela força da sua inteligência, e não é, tá? Então, a ingratidão é quando você não tributa a Deus como ele é de fato o Criador e o sustentador de todas as coisas. Os homens também serão irreverentes, né? Ou seja, são pessoas que literalmente, né, elas perderam a vergonha e o único objetivo é satisfazer os seus desejos, né? A gente vê, por exemplo, uma irreverência muito grande
principalmente com relação às coisas, às vezes contra as coisas espirituais, né? Outro dia eu estava até comentando, estava vendo uma cena, né, de um programa de humor, e eles fazendo chacota, fazendo zombaria com o nome de Deus, né, irmãos? Então é complicado. A gente viu aí, por exemplo, no carnaval, o que eles fizeram ali, né, tipificando que o diabo venceu Jesus, surrou Jesus, né, numa parada gay, os gays lá fazendo forma de crucificados. Irmãos, isso é uma aberração, isso é uma irreverência, isso é uma blasfêmia, tá? Mas essas são as atitudes dos homens contemporâneos com relação a Deus, tá? E também Paulo fala que os homens, eles serão mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Por isso, irmãos, que o mundo cada vez mais ele tenta incutir essa ideia de que não existe Deus. Como já dizia o famoso escritor russo Dostoiévski, ele dizia o seguinte: se você diz então que não existe Deus, então logo tudo é permitido. E é justamente isso que os homens querem, né? Sabendo nós que Deus, o nosso Deus, ele tem um padrão moral elevado que é revelado nas suas palavras, na Bíblia Sagrada. Então logo os homens negando a existência de Deus, para eles, claro, né? Eles negando a existência de Deus, então eles podem fazer o que quiser. Por quê? Porque Paulo descreve aqui, porque eles são mais amantes dos seus prazeres do que amigos de Deus. Então é bem interessante isso aqui, né, meus irmãos? E também, então Paulo fala, ó, a conduta dos homens em relação a eles mesmos, a conduta dos homens em relação ao próximo, a conduta dos homens em relação a Deus e a conduta dos homens, agora em quarto lugar, Paulo fala da conduta dos homens em relação à família. Olha aí, ó. Paulo fala aqui, ó, que eles serão desobedientes a pai e mãe. Olha aí, ó. Isso, irmãos, é o maior sinal de decadência de um povo, é quando os filhos se tornam irreverentes aos pais, desobedientes, rebeldes. Porque é o único mandamento seguido de promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra. E também, meus amados irmãos, é o mandamento que faz uma linha divisória entre os mandamentos que se referem a Deus e os mandamentos que se referem ao próximo. Pode ver lá em Êxodo capítulo 20, quando fala sobre os 10 mandamentos. 4 se refere a Deus e 6 se refere ao próximo, sendo que o que divide os mandamentos em relação a Deus e ao próximo é a honra pai e mãe, que é o único mandamento seguido de promessa. Então a decadência de um povo é quando, veja que um dos objetivos do ministério de João Batista era converter o coração dos pais aos filhos e preparar para Deus um povo bem disposto. Pense nisso, né? Os homens também serão desafeiçoados do seu convívio familiar. Ou seja, né, a palavra desafeiçoado aqui no grego significa literalmente sem afeto familiar. E hoje é o que você vê. Famílias cada vez mais degradadas, né? A gente vê uma deturpação moral da família, a gente vê certas aberrações, cada vez mais instigando a novas constituições familiares que ferem terminantemente os princípios e os valores da palavra, né? União homoafetiva. Recentemente eu vi uma reportagem de um homem que casou com 2 mulheres no civil. Irmãos, isso é absurdo. É por essas coisas que a ira de Deus se manifesta sobre um povo. A decadência de um povo vem através disso, né? A desconstrução familiar. E em quinto e último lugar, a conduta dos homens em relação ao dinheiro, né? Paulo fala que eles serão avarentos, amantes do dinheiro. Uma coisa é nós precisarmos do dinheiro, outra coisa é nós sermos dependentes de dinheiro. Se tem uma coisa que Jesus chamou de Senhor, nem o diabo Jesus chamou de Senhor, mas o dinheiro Jesus chamou de Senhor. É tanto que ele disse que ninguém pode amar a 2 senhores, ninguém pode amar a Deus e a Mamon. Mamon é riquezas, tá? Tá lá em Mateus capítulo 6, no sermão da montanha, tá? Irmãos, no versículo 5, Paulo fala sobre, né, espiritualidade divorciada da vida. Como assim? Ele diz assim, ó: tendo esses homens a aparência da piedade, mas no entanto negando a eficácia dela.
afasta-te dos tais. Olha aí. Até tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Eu sempre digo, irmãos, quer conhecer uma pessoa, convive com ela. Eu sempre digo isso, né? Às vezes, nem sempre o que se apresenta é o que realmente é. Convive com essa pessoa que você vai saber quem realmente ela é. Jesus disse, não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Portanto, não pode uma árvore má também produzir frutos bons. Portanto, é pelos frutos que os conhecereis. Tá? Então, fique esse alerta. E Paulo diz, esse afasta aqui, meus irmãos, é para você não ter essas pessoas como padrão de conduta. Porque às vezes tem pessoas que erram porque vê a outra errar. Olha lá, fulano é assim, 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 mas age assim, assim. Não imita. É tanto que Jesus chegou a dizer acerca dos fariseus, dos que se assentavam na cadeira de Moisés, ele falou assim, ó, atentem para o que eles falam, mas não para a maneira deles viverem. Então, fica esse alerta aí para nós, tá, irmãos? Paulo fala aqui agora, irmãos, sobre, né, uma prática que havia muito, né, de pessoas que queriam arrastar outras para os seus segmentos religiosos. Isso a gente chama de proselitismo. Mas vamos ler o texto para vocês entenderem. Olha o que Paulo diz. Porque eles fazem parte dos que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas e réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta, né, a todos os homens, assim como foi daqueles também, tá? Então o método deles era esse, era entrar nas casas e arrastar pessoas sem discernimento da verdade. Paulo fala aqui explicitamente sobre os falsos mestres, que muitas vezes se referia aos da circuncisão, né? Se referia ali como é que eu posso falar para vocês? Me fugiu o nome aqui agora. Os da circuncisão literalmente falava sobre os crentes judaizantes, né? Era aquela velha contenda que havia entre a questão da lei e da graça, que os judaizantes não concordavam, né? Que só a graça era suficiente para eles, tinham que ainda guardar os princípios e os preceitos da lei de Moisés, enfim, né? Foi alguns chegam a dizer que era um espinho na carne de Paulo, era isso, né? Porque Paulo era o pregador da graça, mas ele enfrentava um embate muito grande por parte dos falsos mestres, tá? Enfim, eles entravam nas casas, né? É nesse sentido que João vai dizer, ó, não recebam eles em suas casas, tá? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes eram desprovidas de conhecimento profundo e eram presas fáceis. Paulo chega até a dizer, olha, essas mulheres que são arrastadas, elas são carregadas de pecado. E Paulo usa uma coisa bem interessante que ele diz assim, ó, que elas sempre aprendem, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque a mente dela já está cauterizada. Então, é terrível. Então veja que o problema aqui, meus irmãos, não está em ensinar. Veja que essas pessoas eram ensinadas, mas tem pessoas que, ainda que sejam ensinadas, elas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque a mente delas está privada, tá? Elas querem seguir o evangelho da maneira que elas querem, e não da maneira como a Bíblia verdadeiramente nos referencia, tá? E aí Paulo usa o exemplo aqui de Janes e Jambres, né? Que foram resistentes a Moisés, e ele fala também que quem resistisse, também o fim deles seriam como aqueles dois ali. Meus irmãos, a partir dos versículos 10 ao 12, Paulo nos dá uma direção para nós andarmos com Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, paciência, amor, tá? E perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E Ele também a todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então,
Paulo dá essa orientação solene, né? Então, Paulo diz assim, ó, o meu modelo de vida é digno de ser imitado, tá? O meu testemunho, Paulo está falando, o meu testemunho é de acordo com a minha doutrina, ou seja, eu procuro viver a cada dia aquilo que eu prego, aquilo, né? Então, Paulo deixa bem claro, tá? E Paulo dá um alerta tremendo aqui, tá? Quando ele coloca o modelo de vida dele e não dos falsos mestres como um padrão para ser seguido por Timóteo, então ele fala, Timóteo, não segue o padrão, segue o padrão que você tem visto em mim, tá? Aí Paulo dá essa orientação. Hoje, irmão, se você falar isso dentro de muitos lugares, essa questão que ele fala aqui no versículo de número 12, e todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Olha aí, né, irmãos? Então, hoje a gente falar em sofrer por Cristo, irmãos, em muitos lugares aí você é até mesmo um reprovado. As pessoas, elas não reconhecem, tá? Porque essa teologia da prosperidade entrou de maneira tão sorrateira dentro da igreja, irmãos, que as pessoas acham que servir a Cristo você não tem dor, você não tem problema, você não tem dificuldade. Meus irmãos, vai falar isso para os irmãos da igreja perseguida. Eles entendem o sofrimento por Cristo como uma forma de lapidação da sua fé e um teste de Deus com relação ao seu caráter. Agora aqui não. Se for aqui, já começa a blasfemar. Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus não quer nada comigo. É dessa maneira, irmãos. Irmãos, eu aprendo muito, eu sempre acompanho, né, os nossos irmãos que estão nos países aí, onde há perseguição extrema e severa. A gente sempre acompanha os relatos, os testemunhos, alguns vídeos, e a gente verdadeiramente se constrange com isso, irmãos, tá? Eu digo para vocês que verdadeiramente o sofrimento, ele faz parte sim da experiência cristã. Paulo vai dizer aos filipenses, e a nós foi recomendado não somente crer em Cristo, mas também sofrer pelo nome de Cristo. O próprio Paulo, ele recebeu essa mensagem do próprio Jesus por intermédio de Ananias. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, o sofrimento por Cristo, irmãos, não é sinal de reprovação, muito pelo contrário, faz parte da experiência cristã. Ok, meus amados irmãos? Então, prosseguindo aqui, né, a nossa jornada, para a gente ir já para o final aqui, tá? Nós vamos encerrar aqui, meus irmãos, tá? Com Paulo dizendo, né, o fim daqueles que querem viver no engano. Ele vai dizer assim, versículo 13, tá? Mas os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que alerta, né? E aí, meus irmãos, na parte final aqui, para a gente concluir, Paulo fala da fidelidade à palavra de Deus. Olha o versículo 14, ele vai dizer assim, ó, tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, de que foste assegurado, sabendo de quem a tens aprendido. Né? Então, Paulo fala bem claro aqui, tá? Sobre a questão, né, da firmeza de Timóteo, né, na palavra, na fé, né, para ele sempre atentar para as pessoas a qual ele foi instruído. Dentre elas estão, por exemplo, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, que Paulo menciona elas lá no capítulo 1 da segunda carta, né? Que foram mulheres, apesar de Timóteo ter vivido num lar dividido, vamos dizer assim, que o pai de Timóteo ele não era crente, mas a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó de Timóteo, chamada Lloyd, elas foram mulheres importantíssimas na formação espiritual de Timóteo, e depois Paulo, né, que entra na vida de Timóteo como uma amizade espiritual, como um pai na fé. Então Paulo fala para Timóteo atentar para essas pessoas que o rodearam e que o instruíram. E aí, a partir do versículo de número 15, irmãos, tá? Paulo fala da superioridade da palavra de Deus. No versículo 15, Paulo vai dizer, e desde a tua meninice tu conheces as sagradas letras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então esse é o grande propósito das Escrituras, é revelar o plano salvador de Deus, a obra redentora em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o plano perfeito de salvação, mas é necessário crer. A Escritura nos dá entendimento para que
pela fé, confessemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu sempre digo, quando as pessoas chegam às vezes com pretexto de humildade e falam assim, irmão, eu não entendo muita coisa da Bíblia, eu digo, como primícia, eu digo, irmão, você é salvo, ou a senhora é salva em Cristo Jesus? Sim. Então, o mais importante você compreendeu, porque o grande propósito da Bíblia é revelar a salvação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, os versículos 16 e 17, eu gostaria de ler aqui, só o versículo 16, eu gostaria de ler aqui na versão King James, que é interessantíssima, que ele diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar o que é correto, para repreender, para corrigir o que está errado e para instruir a maneira certa de se viver. Que coisa interessante, né, irmãos? Né? Então é bem legal isso aí. Então falar do quarto propósito de quatro propósitos aqui das escrituras, tá? Primeiro, a escritura ela é inspirada por Deus e a escritura ela é proveitosa para ensinar o que convém, para corrigir o que está errado, para instruir na justiça ou a maneira, né, certa de se viver. Então, atenta para isso. A Bíblia é a única regra de fé e de conduta para a vida e para o caráter cristão. Que cada vez nós possamos ser ensinados, instruídos, repreendidos, corrigidos pela palavra de Deus, tá? Porque Paulo conclui dizendo que após tudo isso, nós possamos ser preparados para toda boa obra, que está no versículo de número 17. Então, atentem para essas coisas, é muito importante isso, tá, irmãos? A Bíblia é a nossa principal ferramenta de preparação para a vida, para o ministério, enfim, a Bíblia é superior tudo em matéria de fé, de conduta, de caráter. Atentemos, pois, para a palavra de Deus. Amém? Essa foi a palavra aqui, né? 2 Timóteo capítulo 3, que nós compartilhamos com os irmãos. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E em primeiro lugar, medita na palavra de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.